Ora, vamos lá ver o que é que está a acontecer na Bahia. O que é que está a acontecer? O que é que será assim tão importante? Vamos lá ver. Em 2025, um número assusta. 1.018 pessoas foram assassinadas na Bahia em apenas 3 meses. Mas esse dado por si só não conta nem metade da história. Acho que estamos a falar de El Salvador ou do Brasil? Fosga-se. 1000 e tal pessoas em 3 meses. Assim está bem, bota para lá. Enquanto o Brasil discute segurança pública, um território inteiro parece escapar pelas mãos do próprio Estado. Facções armadas impõem leis, julgam crimes e oferecem proteção onde o governo falhou. Mas isso não começou agora. Calma que o vídeo vai já continuar. Venho só lembrar para não se esquecerem, para ajudar o canal a crescer. Deixar o like, subscrever, comentar, essas coisas todas. Vamos já seguir com o vídeo. Agora, há bairros onde sair de casa depende da autorização de crime. Isto deve ser tipo PCCs e Comando Vermelho e essas merdas, certeza, é esse tipo de coisas. Depois isto cria favelas. E depois o que é que as favelas fazem? Ensinam as mulheres a ser putas e ensinam os homens a ser traficantes de droga. É o que ensina as favelas. Porque eles pensam que vão ficar milionários. Opa. Criminosos e comunidades onde até a justiça é aplicada por traficantes. Mas o que levou a Bahia a esse ponto? Como um estado chegou a ser comparado com zonas de narco-estado? E o que ainda pode ser feito antes que esse modelo se espalhe pelo resto do Brasil? Antes de responder isso, precisamos entender como tudo começou e por que ninguém conseguiu impedir. A crise de segurança pública que hoje domina a Bahia não começou de uma hora para outra. Ela é resultado de um longo processo construído por décadas e com sinais de alerta que foram sendo ignorados. Entre 1981 e 2021, o número de homicídios na Bahia cresceu 1.393%. Mas por que será que cresceu tanto? Não é? Por que será? Não é a Bahia que é um sítio que é bastante pobre? E onde há pobreza há homicídios, há crimes, há bandidagem. Onde há pobreza há sempre disso. A Bahia um dos sítios mais pobres do Brasil. Por isso, onde há pobreza há bandidagem. Essa é a realidade. Esse salto assustador colocou o estado na liderança de um ranking que, infelizmente, ninguém gostaria de encabeçar, o da violência letal no Brasil. Em 2023, a Bahia registrou 6.578 mortes violentas intencionais, ou MVI, com uma taxa de 45%. É aqueles tipos de mortes que é para roubar 10 paus, para ir fumar um cigarro, aponta a pistola à pessoa, se a pessoa não dá o que tem, nem que seja 10 paus, a pessoa morre, porque a vida das pessoas lá não vale nada, não é? Porquê? Porque é que não vale nada? Porque é um sítio muito pobre. 6,5 por 100 mil habitantes. Essa é uma das mais altas do país, mais que o dobro da média nacional, que ficou em 22,8 por 100 mil. Ao lado do avanço dos homicídios, cresceu também outro fenômeno, a letalidade policial. Só em 2023, 1.699 pessoas morreram em ações policiais no estado, o maior número entre todas as unidades da federação. Isso coloca a Bahia no topo da violência institucionalizada, com uma taxa de 12 mortes por 100 mil habitantes causadas por agentes do estado. Essa escalada vem de longe. Em 2022, a Bahia já havia ultrapassado o Rio de Janeiro como o estado com mais mortes por intervenções policiais. O dado por si só aponta para um modelo de segurança calcado no confronto e não na prevenção ou inteligência. Mas o que sustenta esse cenário? Se até a própria polícia faz quase parte do lado dos narcotraficantes, porque eles encobrem as merdas. Se for um traficante a cometer um crime, não se passa nada. Se for uma pessoa de bem a cometer um crime, ela é o pachoça, ou seja, os próprios polícias encobrem estas merdas. Esta é a realidade. O cenário vai muito além dos números. A Bahia está afundada no modelo estrutural de fracasso, baseado em 3 pilares principais: a guerra às drogas, o encarceramento em massa e a precarização do trabalho. São fatores que, combinados, criaram o terreno ideal para o avanço das facções criminosas. Ao longo dos últimos governos estaduais, independente do partido, políticas públicas foram aplicadas sem planejamento estratégico, muitas vezes apenas como resposta. Essa de planeamento estratégico estava... Desde quando é que existem políticas públicas que têm planeamento estratégico? É tudo populista. É tudo populista. Mas é em todo lado. Eu nunca vi nenhum político a fazer aquilo que diz.
Porque ele tem que falar bonito, ele tem que falar para agradar as massas. Nenhum político vai falar aquilo que tem dor, ele vai falar aquilo que o povo gosta de ouvir. É sempre assim. Por isso nunca vai haver políticas públicas que realmente mudem alguma coisa. Nunca. Isso é impossível. Nunca vai acontecer. Posta pressões momentâneas da opinião pública. Ainda em 2018, um relatório oficial já apontava o avanço das facções criminosas no estado, especialmente nas áreas periféricas. A previsão era clara, mas nada foi feito. A explosão da violência na Bahia é reflexo de um modelo de segurança baseado no improviso e na dependência excessiva do Estado, sem espaço para soluções de mercado que poderiam complementar as ações oficiais. E enquanto o Estado falha e a iniciativa... Como é que vão haver soluções de mercado se o próprio Estado fecha tudo o que é livre mercado e só abre portas para subsídios, para Bolsa Famílias, Bolsa Bandidagem, essas merdas? O próprio Estado é que desencadeia estas merdas. O problema todo, o grande inimigo das pessoas é o governo, é o Estado. É o grande inimigo das pessoas. Quando as pessoas perceberem isso, o Estado vai implodir, simplesmente vai implodir, porque as pessoas vão deixar de pagar impostos para financiar este tipo de merdas. É o que eu tenho vindo a falar. Se não há o Estado, as pessoas eram muito mais ricas. Muito mais ricas. A privada não consegue ocupar esse espaço, o impacto social se espalha. São famílias destruídas, comunidades inteiras marcadas pelo medo e territórios isolados do desenvolvimento econômico que poderiam transformar a realidade local. O que se vê então é a formação de um terreno fértil para a governança do medo. A ausência do Estado não gerou apenas insegurança, ela permitiu que outros poderes se estabelecessem nos territórios. Poderes que agora oferecem... Até já foi há algum tempo que eu vi esta cena, que é a facção criminosa só deixava os moradores lá da favela usar a internet deles. Porquê? Porque o Estado deixou de fazer aquilo que se propunha a fazer, que é segurança pública. Não existe segurança pública. Existe sim segurança para aqueles que pagam. E quem é que paga? É a facção criminosa. É isso que existe. O que o governo falhou em garantir: proteção, renda, pertencimento e até uma forma própria de justiça. Esse é o pano de fundo da crise. Mas tudo isso, o crescimento dos homicídios, a falência das políticas públicas e o avanço das facções, foi só o começo. A pergunta agora não é mais como chegamos até aqui, mas sim quem está no controle da Bahia hoje? Os números da violência na Bahia em 2025 mostram um estado que já perdeu o controle. Só nos 3 primeiros meses do ano foram 1.018 homicídios dolosos registrados, número que mantém o estado na liderança nacional de mortes violentas. Talvez o retrato mais claro do colapso esteja nas chacinas. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, a operação em Fazenda Coutos, em março de 2025, foi a 100ª chacina registrada em Salvador e região metropolitana desde 2022. Nessa ação específica, 12 pessoas morreram após um confronto que durou mais de 7 horas. Suspendeu o transporte público e espalhou medo entre os moradores. O Instituto Fogo... E a polícia, obviamente, não fez nada. Claro. Para que é que serve a polícia? A polícia, quando existe alguma merda que eles veem que tem perigo de morrer, eles não, assim, quando toda a gente se matar, nós vamos lá. Até lá deixar o povo se matar. Assim, a polícia não tem interesse nenhum em se meter lá no meio. Para quê? Vou morrer para nada? Não tem interesse nenhum. Não deveria ser assim, mas é assim que funciona. O Fogo Cruzado define chacina como qualquer evento em que 3 ou mais civis são mortos a tiros na mesma situação, independentemente da motivação, seja assalto, disputa entre grupos armados ou operação policial. Quando as mortes ocorrem durante ações das forças de segurança, são classificadas como chacinas policiais. Ainda segundo os dados do Fogo Cruzado, 67% das chacinas envolvem policiais, e Salvador é a cidade com mais ocorrências do tipo em toda a Bahia. Desde 2022 foram registradas 63 chacinas na capital, sendo 46 em ações e operações policiais. O que agrava esse cenário é que as chacinas não são eventos isolados, elas estão conectadas a uma disputa cada vez mais intensa por territórios. Disputa entre facções criminosas e entre essas facções e o Estado. A gente pode pensar que é positivo a polícia estar indo atrás dos criminosos e eliminando eles, mas isso acaba resultando em outro grande problema. Só em março de 2025 foram 6 vítimas de balas perdidas em Salvador e região metropolitana. Balas perdidas de quem? Balas perdidas de quem? Quem será? Digam aí nos comentários de quem é. Quem é? Pois é lá das facções criminosas que andam a ter uns aos outros e quem apanha com bala que se foda. É assim mesmo, olha.
eu vou dar um tiro. E se alguém apanhar com a bala, que se foda, é problema dele. É assim, facções criminosos não querem saber. 3 sobreviveram e 3 morreram. Hoje, 21 facções atuam na Bahia, segundo o levantamento do Ministério da Justiça. Muitas delas nasceram como grupos locais, dissidentes de outras organizações. Com o tempo, passaram a ter apoio de redes maiores como o PCC e o Comando Vermelho, formando alianças para disputar o controle do tráfico e do poder em diferentes bairros e cidades. Em muitos lugares, o crime organizado já substitui o Estado. Há bairros onde as facções controlam a entrada e saída de pessoas, cobram taxas de segurança, fazem julgamentos informais e até resolvem conflitos entre vizinhos. Facções como o Comando Vermelho e o PCC impõem códigos de conduta, linguagem e até valores que oferecem aos jovens uma identidade, pertencimento e propósito, algo que o Estado não conseguiu fornecer de forma plena, especialmente nas periferias. Em Salvador, bairros como Beiru, Tancredo Neves, Águas Claras e Fazenda Couto são alguns dos mais afetados por esse domínio. Em janeiro de 2025, um triplo homicídio na Baixa de Quintas chamou a atenção pelo nível de Isto era fazer como o Bukele fez em El Salvador, que é agarrar nestes gajos que são das facções criminosas, metê-los todos numa prisão no meio do nada e deixá-los matar-se lá dentro. Era fazer isto à merda. Arrumava logo o assunto das facções criminosas. Se fizesse isto, olha, arrumava logo o assunto. Era assim. Meter todos numa prisão no meio do nada, deixá-los lá matar-se uns aos outros. brutalidade. Os jovens estavam esperando uma pizza quando foram surpreendidos por 50 tiros disparados por um grupo armado. Nos bastidores, a rota de tráfico também ajuda a explicar a força dessas organizações. A Bahia tem uma posição estratégica, com portos e aeroportos que facilitam o escoamento de drogas para o exterior. Como explica o especialista Wilson Carneiro, o tráfico pelos mares e por rotas aéreas avança muito pela região Nordeste, que é estratégica para o escoamento de drogas, tanto para o mercado interno quanto para o exterior. Além disso, muitas cidades do interior do estado não têm estrutura policial suficiente para enfrentar essas organizações. Faltam efetivo, equipamentos e presença constante do estado. E muita corrupção, muito desvio, muito jogo de favores, que é eu pago-te aqui uns milhõezinhos e tu fechas os olhos aqui à minha droga. Também há muito disto, que não venham dizer os funcionários públicos são as pessoas mais exímias que existem. Não são, que eu tenho provas disso, não são. O senador Sérgio Gomes resume bem. É um sinal muito claro que o Estado não está conseguindo enfrentar o crime organizado, e ele avança sobre o Brasil e avança rapidamente. Diante desse cenário, o governo estadual tem tentado agir. Pressionado por episódios de grande repercussão e por críticas crescentes da população, houve uma troca na cúpula da segurança. O comandante-geral da Polícia Militar, o chefe do Corpo de Bombeiros e a delegada-geral da Polícia Civil foram substituídos. A Secretaria de Segurança Pública anunciou também uma operação chamada Força Total, que aposta no uso de reconhecimento facial, câmeras integradas e um sistema de inteligência unificada para combater o crime. Ainda assim, mesmo com uma leve redução de 10,4% nas mortes violentas em relação ao mesmo período do ano anterior, a Bahia continua no topo do ranking da violência. Enquanto isso, novas facções continuam surgindo. Só em 2024, o número de grupos organizados na região Nordeste subiu de 30 para 46. Estou a ver que o Estado não está mesmo a fazer a ponta de um corno. O que é? Dobra o número de facções criminosas e ninguém faz nada? Foda-se. Os polícias lá, ou seja, tudo o que é polícia público, anda lá mesmo só para ganhar o ordenado, para ganhar a propininha que ganha só de ter o cargo que tem, e que se foda o resto da população, a população que morra, que se foda. É isto só. Foda-se. Se aqui em Portugal fosse assim, ui, que guerra, era uma guerra. Com a Bahia liderando com 21 organizações. Muitas dessas facções nascem dentro do sistema prisional ou a partir de dissidências de grupos maiores, aproveitando a falha do Estado para expandir suas áreas de influência. A fragilidade das políticas públicas de segurança, falta de oportunidades e baixa presença do poder público cria o cenário perfeito para o domínio do crime. Em algumas regiões, moradores já não recorrem mais à polícia para resolver problemas. Claro, eles não resolvem nada. O que é que eles fazem? Fazem o boletim de ocorrência, lá que ele se chama, e foda-se. É isto, basicamente. Preenchem o boletim de ocorrência e olha, agora desenrasca-te. Agora fica lá aí com o teu papelinho que não serve para um caralho. Não fazem nada. Correm a facção que comanda o bairro. Essa situação tem um custo direto na vida das pessoas e na economia local.
Não se trata apenas de estatísticas, mas de comunidades inteiras impossibilitadas de empreender e prosperar, vivendo sob medo constante. Moradores relatam toques de recolher impostos por facções, festas autorizadas por criminosos e até resoluções de conflito que acontecem no Tribunal do Tráfico, como se houvesse uma nova estrutura de poder operando em paralelo ao Estado. Além da capital, a violência também se espalha pelo interior. Cidades como Jequié, Eunápolis e Simões Filho estão entre as mais letais do Brasil. Elas fazem parte de uma lista que mostra o avanço do crime em lugares onde muitas vezes a estrutura do Estado é frágil ou quase inexistente. Segundo Márcio Berti, da Anacrim, o que se vê é um Estado socialmente fraco, onde as facções ocupam os espaços deixados pelo poder público. Elas oferecem... Porque o poder público está mais preocupado em meter os tentáculos onde chove do que em fornecer aquilo que se propôs a fornecer, que é a segurança pública. Eles não querem saber a segurança pública, querem é que chova. Eles querem é que chova. O resto que se foda. Enquanto chover está tudo bem. Enquanto eles tiverem os privilégios está tudo bem. O resto não interessa para nada. É o que o Estado nega: proteção, renda, pertencimento e até justiça. Quando isso acontece, não estamos apenas falando de criminalidade, estamos falando da construção de um novo tipo de poder que se impõe tanto pela força quanto pelo simbólico. A Bahia, em 2025, mostra o retrato de um território em disputa, não apenas entre o Estado e o crime, mas também entre diferentes formas de entender o que é justiça, segurança e autoridade. Quando grupos armados impõem regras, resolvem conflitos, oferecem dinheiro e exigem obediência, não estão só traficando drogas, estão disputando o direito de governar. Quando grupos armados passam a... Mas a bem dizer, nas favelas, quem governa é as facções criminosas, não é o Estado. Quem governa as facções criminosas, porque o Estado até tem medo de lá entrar. É aquilo que eu tenho visto, porque o Estado, quando entra numa favela, quase tem que pedir de joelhos para entrar, porque senão levam um tiro e já fostes. É assim que funciona. Oferecer proteção, renda e até justiça, o que sobra para o Estado fazer? A Bahia vive hoje uma disputa silenciosa por poder, e o crime está ganhando terreno a cada dia. Mas e agora? Será que estamos diante do início de um narcoestado? E o que ainda pode ser feito para... Eu não acho que está no início, eu acho que o narcoestado já começou há muito tempo, que isto já não é de agora, evitar que esse modelo se espalhe pelo resto do país? A situação que a Bahia vive hoje é o que acontece quando o Estado deixa de cumprir sua função básica de garantir segurança e abre espaço para poderes paralelos. Os especialistas são unânimes em apontar que esse cenário de descontrole não é uma fatalidade inevitável. É o resultado direto de escolhas políticas equivocadas e de um modelo de segurança pública que insiste em soluções estatais que já provaram seu fracasso. A comparação com outros países não é exagerada. A Bahia já mostra sinais de um fenômeno semelhante ao que ocorreu no México nas últimas décadas: a consolidação de zonas dominadas por facções armadas com poder de fogo, influência política e apoio social. Nos últimos... É mais pela influência política, porque eles vão buscar o poder de fogo através da influência política. Porque daquilo que eu tenho visto, muitas das armas que eles têm é através da influência política. Ou seja, tudo gira em torno da influência política. Diga-se influência política, diga-se e leia-se. Meses, a ideia de adotar um modelo Bukele para lidar com o avanço do crime organizado tem ganhado espaço em discursos políticos. A referência é ao presidente de El Salvador, que reduziu drasticamente os índices de criminalidade com políticas duras de combate às gangues. Ele pode ter sido o que for, mas ele resolveu o problema de El Salvador. Esta é a realidade. Enquanto isso, empresas de segurança privada prosperam e se expandem no estado, especialmente em condomínios e bairros de classe média e alta, provando que há um mercado ansioso por soluções alternativas quando o estado falha em prover segurança. Para famílias de classe média e empreendedores locais, a ausência de segurança tem um custo direto: negócios que fecham mais cedo, investimentos que não chegam e oportunidades que se perdem. São pessoas que poderiam estar gerando mais emprego e desenvolvimento, mas que acabam limitadas pelo medo ou reféns de um sistema que parecem ignorar suas necessidades mais básicas. E depois nunca vai chegar tanto turismo àquelas zonas, porque se as pessoas têm medo de ser assaltadas ou até mesmo de serem mortas, as pessoas nunca vão para lá fazer turismo, nunca. E depois lá está. Se as pessoas não vão para lá fazer turismo, o que é que acontece? Há menos consumo, do menos consumo há menos dinheiro e isto é uma roda que não gira.
A Bahia ainda não pode ser formalmente classificada como um narco-estado, no sentido clássico do termo. Eu já bato o martelo e digo, é um narco-estado, é. A partir do momento que o Estado não mete lá o bedelho, porque são as facções criminosas que mandam e que controlam, já é um narco-estado, já é. Como vemos no México ou em partes da Colômbia, onde facções controlam diretamente estruturas estatais, financiam campanhas políticas e influenciam a legislação. Mas a tendência é alarmante. E no Brasil não é igual? No Brasil basta chover, hein, que já influenciam as leis. Isso é verdade, aquilo que eu tenho visto. Basta que chova, chover, diga-se, que já influenciam as leis. É a realidade. Os sintomas estão todos presentes. Grupos armados com controle territorial consolidado, ausência do Estado em áreas críticas, substituição das funções públicas por estruturas criminosas e crescente aceitação social desses grupos em comunidades marginalizadas. O Estado brasileiro, ao permitir tudo isso, já cedeu parte da sua soberania em regiões inteiras. E essa é justamente a primeira etapa do narco-estado, a queda da autoridade estatal em favor de poderes paralelos com legitimidade local. O risco de que esse modelo se espalhe por outras partes do país é real. Ele não se dá apenas pela migração de criminosos, mas pela reprodução do mesmo modelo falido de segurança pública, baseado no confronto direto, repressão pontual e falta de inteligência estratégica. Se os erros da Bahia forem repetidos em outros estados, veremos facções se expandindo como franquias, replicando o mesmo modelo de controle comunitário onde o Estado falha. Muito bem, pois é, a Bahia está-se a tornar, não, já é um narco-estado, esta é a realidade, a Bahia já é um narco-estado, porque o Estado lá já não mete o bedelho, o Estado lá é simplesmente uma instituição que é um espantalho, não está lá a fazer nada. E esta é a realidade, a Bahia não existe como um Estado, já não existe. Já sabem. Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, subscrevam, essas coisas todas.